No cerrado vou cantar, juventude a se encontrar. Pequipod é nosso som, na batida segue o tom. Bem-vindos ao quarto episódio do nosso querido Pequipod. Como vocês têm percebido, nós estamos numa trajetória em serviço da cultura e da valorização da literatura goiana. Eu recebo hoje estudantes de escolas públicas do estado de Goiás que são selecionados como destaques na modalidade produção textual do 8º concurso literário de redação Bariane Hortêncio. Esses estudantes produziram textos dissertativos argumentativos sobre temáticas afins ao nosso autor homenageado, o estimado Bariane Hortêncio. No episódio de hoje, nós teremos o prazer de apresentar uma figura central na preservação e valorização da cultura goiana, o querido Bariane. Conhecido como guardião da cultura goiana, Bariane decidiu dedicar a sua vida a documentar, celebrar e compartilhar as tradições, histórias e saberes do nosso povo. Sua obra é um verdadeiro tesouro para quem deseja entender a alma goiana e mergulhar nas riquezas culturais do nosso estado. Neste episódio, vamos explorar a trajetória desse grande escritor, folclorista e compositor, que, embora nascido em São Paulo, escolheu Goiás como sua terra do coração. Bariane não apenas narrou o cotidiano do sertão goiano em suas obras, mas também deu voz às histórias de vida, aos costumes, às lendas e à linguagem que fazem parte da identidade goiana. Vamos descobrir como Bariane, por meio de suas crônicas, livros e canções, conseguiu captar a essência do Goiás, preservando a memória de uma cultura rica e diversa, muitas vezes ameaçada pelo esquecimento. Sua contribuição vai muito além da literatura. Ele é um verdadeiro ícone na defesa das tradições populares e na luta contra o preconceito linguístico e cultural. Então, preparem-se para conhecer mais sobre este incansável defensor da nossa cultura, que nos deixou um legado inestimável. O Pequipod está no ar e hoje vamos celebrar Bariane Hortêncio, o guardião da cultura goiana. Vamos juntos mergulhar na vida e na obra desse grande mestre. E como vocês podem perceber, eu não estou sozinho nessa prosa. Comigo aqui, estudantes que são selecionados do concurso literário de redação Bariane Hortêncio, e nós iremos ouvir as escritas, as histórias, como que esse autor surgiu para eles em sala de aula e como que foi escrever uma dissertação argumentativa a partir dessa temática. E eu já começo a nossa prosa goiana convidando a querida Caroline Manuela Melo Neto, ela que é da CRE Itapuranga e foi orientada pela professora Andréia Macedo. Bom dia, Caroline, tudo bem? Bom dia, gente. Eu sou aluna do CPMG, deputado José Alves de Assis. Sou de Itapuranga e no meu texto eu busquei retratar a importância de Bariane Hortêncio para nós goianos. Uma vez que ele exerceu um papel fundamental na preservação e na valorização da nossa cultura e das tradições de Goiás. Eu usei duas obras dele. Uma dele foi a culinária goiana, que apresenta, né, a nossa culinária tradicional e alguns típicos pratos, né, da nossa região. E também a outra obra foi O Ladrão de Meninas e Outras Histórias de Terror, que eu acredito que ele conecta gerações, principalmente a nossa, né, os adolescentes. Sim, é uma obra infanto-juvenil, inclusive, e que atrai muito a atenção. Ele conecta a nossa geração, contos de terror, ele apresenta contos de terror e mistérios, e que é algo que me chama muita atenção, eu acredito que não só de mim, de todos. Claro. E, assim, em suma, eu acredito que percebe que suas obras não apenas resgatam e celebram as raízes goianas, mas também fortalecem a identidade cultural do nosso amado estado, né? E também inspirando as próximas gerações futuras a se orgulharem de nós. E é tão interessante quando você traz esse dado, né, sobretudo do livro, das narrativas de mistério, de terror,
que ecoa na obra do Bariani é algo muito atípico na literatura brasileira de forma geral, diferente, porque com exceção do Bariani, nós só temos um outro escritor, o José J. Veiga, que é um escritor também de literatura fantástica. Inclusive, recomendo para os nossos ouvintes, espectadores e, claro, para vocês aqui, Cavalinhos de Platiplanto, que é uma obra extraordinária. O José J. Veiga também é um escritor goiano, nascido em Corumbá, e ele traz justamente essa apropriação das lendas, dos costumes e do folclore dentro de uma narrativa, muitas vezes, aterradora, fantasmagórica, né? E é muito interessante você trazer esse dado, porque o Bariani, ele tem essa pluralidade, né? Ao mesmo tempo que ele tem obras técnicas, como a Cozinha Goiana, o Dicionário do Brasil Central, ele tem obras que também estão inclinadas ao público de formação leitor mesmo, né? Isso é imprescindível, porque é um escritor que pensou a sua trajetória para distintos públicos, para distintas plateias, não justamente... só o único público, né? Exato, ele não é um escritor apenas de romance, ele não é apenas um contista, ele não é apenas um cronista. Essa versatilidade diz muito desse escritor com o qual vocês lidaram na produção de texto, tá bem? Bom, e eu já convido, né, a Emily Leite da Paixão, ela que é da CRE-Iporá e foi orientada pelo professor Daniel Oliveira Silva Rodrigues. Bom dia! Bom dia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, na minha redação, eu tentei trazer um pouquinho sobre a vida do Bariani e também como ele se expressava nas suas obras. Sim. Tanto é que na minha redação eu cito que ele geralmente ele tem duas vertentes, que a primeira é cômica, com um desfecho mais cômico, e o segundo é mais dramático. Também tentei passar para quem estiver lendo a redação um vislumbre das obras dele, de forma que mesmo que a pessoa não tenha tido nenhum acesso, ela consiga compreender como o Bariani se expressava sobre o Centro-Oeste. Citei também que ele não se prende somente a contos, ele tem também vários outros tipos de... Ele abrange muito a literatura dele em vários outros aspectos. Sim. Que eu também recomendo muito vocês procurarem, porque eu gostei muito das obras dele. O nosso professor apresentou para toda a turma antes da gente produzir a nossa redação, e acho que isso ajudou muito. E também trouxe uma problemática que, para mim, foi duas, na verdade, que teve um ponto muito principal, e eu acho que pega não só na cultura regionalista, mas no nosso Brasil inteiro, que é a contemporaneidade, né, desse acesso muito rápido. A gente quer tudo para agora. Sim, então, acaba que a gente efêmero, não consegue ler um livro, tipo, de 100 páginas, porque a gente está muito acostumado a coisas muito rápidas, de 30 segundos. E também a questão do acesso, porque as taxas que o governo coloca sobre os livros acaba fazendo o preço deles aumentarem e o acesso a ele diminuir. E também, com uma das resoluções que eu trouxe para esses problemas, foi o governo implementar exatamente o que o Ciranda da Arte e a Secretaria do Estado está fazendo aqui, que é implementar projetos para incentivar alunos como a gente a produzir e ler mais. E é tão interessante quando você traz essa perspectiva, não é, de que esses projetos socioeducativos, eles precisam estar em consonância com a realidade do estudante. Então, quer dizer, por um lado, é um estudante que consome mídias, né, como um podcast, por exemplo, que nós estamos produzindo, mas por que não utilizar de uma ferramenta tecnológica, no seu sentido, né, integral, a serviço desse letramento literário, né? Um grande desafio que nós enfrentamos quando foi pensado o concurso é em como tornar a obra do Bariani acessível, né? A gente tem a casa que reúne ali o acervo bibliográfico do autor. A gente sabe que muitas escolas, né, não dispõem do espaço físico biblioteca, lamentavelmente é uma exceção. Então, como que esse aluno de ensino médio vai ter acesso a um autor que muitas vezes ele só leu no livro didático e que sequer teve conhecimento? Então, é muito interessante perceber no seu texto essa preocupação, né? Esse debate mais criterioso. Bom,
a Micaela já está atenta, querendo também compartilhar, não é isso, Micaela? Eu tô aqui falando, mas nós temos que ouvir a querida Micaela Bom Tempo Oliveira Silva, da CRE Piracanjuba, ela que foi orientada pela professora Ivaneide Amorim de Lima e Silva. Compartilhe um pouquinho para nós como que foi esse desafio da escrita. O Bariani já era um autor da sua predileção, ou foi apresentado pela sua professora? Como que foi esse processo na sala? Bem, primeiramente, oi. Sobre como o Bariani foi apresentado na minha escola, no caso eu sou do CEPI Rui Brasil Cavalcante, sim, e lá ocorreu a eletiva de produção literária, que justamente maravilha. Quem orientou foi a Ivaneide. E foi lá onde foi nos apresentado os contos, as histórias do Bariani, que foram muito lidos e comentados, e inclusive foi basicamente a base para toda a nossa produção ali. E a gente fez releituras, né, comentamos a respeito, e definitivamente Bariani com certeza é um brasileiro admirável por todo o impacto que ele trouxe no Brasil, principalmente em Goiás, por nos presentear com as obras magníficas dele, que muito retratam a respeito da cultura goiana e do folclore também. E por conta disso, que concursos e eventos excelentes como esse são importantíssimos para poder integrar o povo brasileiro a essa literatura cultural. E felizmente, na biblioteca da minha escola já tinha livros Bariani. Olha só, tanto que é maravilha. que, exatamente, tanto é que foi de lá que foi tirado os livros para serem trabalhados e tal. E algo que realmente me chama a atenção na escrita e na produção dele é como, no meio da narrativa incrível que ele consegue construir as histórias dele, da forma brasileira de ser, também tem muito a questão dele levantar certas problemáticas, que são questões que podem até ser levadas para a atualidade. Por exemplo, de diversas obras que a gente trabalhou, uma delas foi do livro Ingênuo Nem Tanto, que foi o conto do Eclipse. Sim. Que justamente mostra a questão da ignorância a respeito de crenças sem fundamentos, quando as pessoas acreditam até demais nos mitos, lendas. Por isso que é importante até delimitar isso, a questão mística e espiritual, do que é a realidade. Porém, também não tem como negar que essa parte fictícia é o que faz o folclore goiano ser incrível da maneira que é, e a gente não pode deixar de justamente valorizar e admirar a nossa diversidade. Então, justamente por conta disso, Bariani, de fato, deve ser relembrado como um patrimônio cultural literário e, bem, no geral, goiano, e ele definitivamente é um pilar fundamental para a literatura goiana. Que maravilha. Olha, eu fico aqui me controlando, porque eu fico querendo comentar, mas não posso, porque nós já temos um tempo ali acirrado, e nós temos o querido Tiago Valadares da Silva, da CRE Novo Gama, que foi orientado pela professora Maria Helena Ferreira dos Santos, e que seguramente, em meio às contribuições que as colegas trouxeram, eu acredito, Tiago, que você consegue trazer para nós uma reflexão conclusiva. De que maneira que as falas trazem sobre a sua escrita, não é? Quer dizer, você produziu um texto dissertativo argumentativo, refletiu sobre a obra do Bariani, você compactua com as suas colegas diante desse desafio de pensar o regionalismo, né? Como que foi o acesso para você dessas obras? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sou do colégio CEPI Marajó e eu estava aqui olhando, não vai sobrar nada para mim comentar, porque eles já comentaram tudo que eu ia comentar. Eu vivo o mesmo dilema, Thiago. Exatamente. Bariani, ele nos traz essa intimidade com a tradição daqui. Ele propõe que a gente conheçamos e para que possamos valorizar, né, a cultura do povo goianiense. É tanto que na minha obra eu utilizei aquela obra dele, Sertão Sem Fim. Sim. Que são vários causos, entre aspas, que ele conta sobre como que é o dia a dia, o cotidiano e os causos corriqueiros que acontecem. E é interessante até porque ele deixa bem claro que, por mais que ele não seja daqui, do Goiás, mas foi aqui que ele fincou bandeira, foi aqui que ele valorizou, ele adotou, igual você, nas suas palavras, ele adotou o estado de Goiás. Bom, ele, através do seu legado, que ele deixou um legado muito grande para o Estado, que foi o seu instituto, porque é por meio dele que, inclusive, nós estamos aqui hoje. Ele, a Ciranda da Arte, que foi quem promoveu esse concurso literário. E é interessante porque vocês catam, vocês
como que eu posso dizer? Vocês ajuntam tesouros, vocês vão buscar onde quer que esteja. Porque eu achei até interessante, igual eu falei com a minha professora, que eu nunca imaginei que hoje eu estaria aqui. E tudo isso por meio desse concurso que está acontecendo. Bom, eu estou sem palavras, porque vocês já disseram tudo que eu ia falar, eu até me perdi, porque é basicamente isso, os jovens conhecerem, reconhecerem e valorizar a cultura goiana. Mas eu acredito que você não está perdido não, Thiago, muito pelo contrário. Porque quando você traz sobre essa goianidade, essa cultura que é tão própria, e é uma cultura que sofre com estigmas, com estereótipos, né? Com uma perspectiva muito circunscrita apenas a um nicho, né, social. Isso, para nós, é o que, de fato, confere identidade, né? E o concurso se pauta por isso. E foi muito bom ouvir você falar do Sertão Sem Fim, que foi uma obra que nós conseguimos disponibilizar esse ano. Era uma obra esgotada do ponto de vista editorial e os estudantes tiveram acesso a ela por intermédio dos cursos da plataforma Moodle do Ciranda da Arte. Então, os professores que fizeram esses cursos conseguiram captar a obra e transmiti-la em sala de aula. Olha, meus queridos, eu queria continuar discutindo com vocês, debatendo, não é? Manhã adentro, mas eu preciso me despedir e dizer que o nosso episódio, né, finda por aqui, mas ainda tem 4 que estão sendo engatilhados e que a nossa temporada tem muitas informações preciosas sobre cultura, sobre valorização da nossa gente. Portanto, continue coladinho no PECpod. De Goiás vem a raiz, energia que nos diz PECpod chegou pra ficar, vem com a gente se juntar, PECpod.